Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Huawei vetada, boicote Apple, Minecraft Go e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tem que estar atento, tem que ser o tal do usuário educado. Eu recebi no meu, vou chamar de telefone de banco, porque não é o número de telefone do Cocatec, não é o número meu pessoal de telefone, é um número mais ou menos oculto. Então, sim, poucas pessoas me ligam nesse número, então quase ninguém tem, quase ninguém liga. E eu recebi uma mensagem do Inter, nesse número, com o número da minha conta Inter. A gente precisa aqui verificar os seus dados. E não era um número qualquer me mandando mensagem, eram aqueles 27099, aqueles números usados por sistemas para mandar SMS, para mandar segundo passo. Então foi coisa elaborada. Obviamente, estou comentando aqui, você já entendeu que não era do Banco Inter. Se olhava o link, era bancointer.mobile. qualquer coisa. Nem cliquei para ver a carinha do site. Provavelmente fruto daquele vazamento do Banco Inter. Se é que não é um novo, né? De repente teve um novo vazamento que a gente ainda não sabe. Mas tá aí, ó, os meus dados bancários na boca da internet. E passei o final de semana dando uma olhada na evolução dos atalhos da Siri para bater um papo essa semana sobre atalhos da Siri, compartilhar o que eu evoluí de atalhos da Siri desde que a gente conversou, isso foi outubro do ano passado, compartilhar as minhas automações no iPhone, no iPad, a invocação no Apple Watch. Se você quer ser produtivo de verdade com seu iPhone e ganhar vida, hoje 9 horas da noite em coca.tech/Siri. Notícias. Cocatec. Coca e esse Huawei P30 Pro, hein? A galera tá curtindo, fez fila pra comprar o esquema do bônus, você dava o seu aparelho, ganhava bônus de 2.000 talquês, não teve pra todo mundo. Aí é aquele esquema de narrativas, né? Foram poucas as unidades, vendeu muito, mas o ponto é que o Huawei P30 Pro tá fazendo sucesso, tá gerando um burburinho aqui no Brasil. Galera encantada com a câmera, com o zoom, com o macro, tirando foto do céu, da Via Láctea, da Lua, estrela cadente, estão se divertindo. Mas, lembra? Semana passada, do Trump colocando a Huawei numa lista negra, dizendo que as empresas americanas não poderiam vender para a Huawei. Pois é, começou já. A Huawei já até antecipava isso porque ela desenvolveu um sistema operacional tanto para smartphone quanto para os computadores, para se caso ela não pudesse usar o Google ou Microsoft, teria uma alternativa. E esse dia chegou. A partir de hoje, na verdade de ontem, Google cortou os laços com a Huawei. E a mesma coisa fez a Intel, mesma coisa fez a Qualcomm. O chip que tá no P30 Pro não é da Huawei, é o Kirin 980 da própria Huawei. Acho que o chip do 5G também é da própria Huawei. Só nos aparelhos mais medianos que você tem chip da Qualcomm, modem da Qualcomm. Então não é só uma questão do sistema operacional, tem mais coisas aí. ZTE, ano passado, quando entrou na lista negra, foi desfeito. Talvez essa tem o lado Huawei de espionagem, mas talvez seja só questão tarifária, como acabou sendo desfeita a briga com a ZTE. Talvez seja só peso. Olha aqui, eu tô enforcando, eu tô a Huawei. Tem certeza que você não vai negociar comigo? Tem certeza que você não vai atender as minhas demandas? Ou pode ser uma coisa completamente desconexa, pode ser separado, dois braços, questão tarifária de um lado e questão da espionagem de outro. A questão tarifária, pelo menos na briga, é relativamente recente. A treta com a Huawei já é mais antiga. Os Estados Unidos estava sempre monitorando a Huawei. Pode ser, entramos aqui na briga tarifária, mas eu tenho aqui essa treta com a Huawei, vou puxar pra cá a treta com a Huawei pra colocar pressão. Vamos ver se quando resolver a questão tarifária, chega-se num acordo na questão da Huawei. Fato é que hoje a Huawei tá limitada na questão de software, limitada na questão de hardware. Se a Huawei fabricar um aparelho hoje, ela não pode mais colocar Google Play, não pode ter os aplicativos do Google, não pode ter Gmail, não pode ter a busca do Google, nada. Não pode usar um Android. Vamos ver se Intel já
seguiu essa linha na parte dos computadores. Vamos ver se o Nadella vai seguir essa linha também. O problema é que o Nadella não pode falar nada. O Trump mandou e tá mandado. Se o Trump falar, empresa americana não pode mais negociar com o Brasil, oferecer tecnologia, tá na lista negra, a gente também para de acessar isso tudo. Mas, Coca, como é que fica o meu P30 Pro? Seu P30 Pro atual fica do jeito que tá. A única coisa que foi banida por agora são as atualizações do Android. A Huawei não tem mais acesso às atualizações do Android. Vai ter apenas as atualizações de segurança. De novo, isso tudo é muito novo. Tô gravando aqui no domingo. Isso ainda vai se desenrolar. Tem que ver como a Huawei vai se posicionar. Talvez a Huawei parta por um sistema operacional próprio, tanto no smartphone quanto nos computadores. Mas e os aplicativos? Um smartphone só é um smartphone por causa dos seus aplicativos. Talvez tenha já um volume, uma parcela de mercado considerável e consiga exercer esse peso, e assim nasça um terceiro sistema operacional, uma terceira alternativa. Ainda que, na prática, o que aconteceu? O Google não pode fazer negócio, cortou acesso às licenças, mas você tem o open source do Android. Talvez o que a gente veja, o sistema que a Huawei tenha, seja baseado no open source do Android, e que, portanto, poderia, de alguma maneira, usar os aplicativos que estão na Play Store. Não posso usar o Microsoft aqui no meu computador? Problema não. Tem uma versãozinha aqui Linux, open source, coloco, rodo. Enfim, aguardemos. São vários cenários. Eu tô te prejudicando aqui com a guerra tarifária. Esquenta não, eu vou fazer um negocinho aqui e aí vai melhorar as suas chances na China, no resto do mundo. Aí corta as pernas da Huawei. São vários cenários possíveis, mas em todos eles o que se vê é a força na China. E não é uma briga de violência, não é uma briga de bomba, não é uma briga de ataque terrorismo, não, uma briga comercial, uma briga de potência, de influência, de quem tem mais tecnologia. Tinha aquele conceito de guerra, aí inventaram a Guerra Fria. Talvez hoje isso seja uma Guerra Fria, não um outro estágio de uma Guerra Fria que a gente estava acostumado. A China tem tudo próprio, né? O chat que eu já falei, que está se expandindo para o mundo. Você tem na Europa lugares que aceitam o Chat Pay como forma de pagamento. A Alipay também está presente na Europa. Aliás, falando de o TikTok, que é aí o novo Snapchat, a startup mais valiosa do mundo atualmente, a TikTok, trouxe o Feial, que é o seu chat. O Messenger do TikTok. China tem a sua própria Netflix, a Iki, que certamente nem preciso falar que estou pronunciando esses nomes completamente errado. Por outro lado, no caso da briga com a Huawei, tá crescendo, já tinha um boicote à Apple na China, tá crescendo esse movimento. Assim que o Trump começou a apertar os parafusos em relação à China, começou a vir o boicote com a Apple. E como na China tem aquela mistura, adotando os nossos conceitos de mistura de privado com público, as empresas, você usa iPhone? Vou te demitir. Enfim. E falando de Apple, sexta-feira teve o showzinho com Lady Gaga. Imagina, festa da firma com Lady Gaga. Foi a inauguração do Apple Park, a inauguração da sede. Foi dia de festa, para mostrar que Deep Web não tem anonimato, que um store da vida. Foi 2017, um carinha acessou, baixou, comprou na Deep Web material infantil, foi pego, vai ficar 3 anos preso, depois tem mais 10 anos, ele vai, como se fosse condicional, ele vai ficar sendo monitorado, vai ser supervisionado. Provavelmente ele foi pego como bode expiatório para passar exatamente essa mensagem: galera, não faz não, porque a gente consegue pegar. Quem vendeu propriamente tal a infraestrutura, você tem ONGs que cuidam de tráfico infantil levantando a bandeira com esse caso, então é uma coisa densa. Quem vendeu não tá nos Estados Unidos e ainda não conseguiram fazer muita coisa, mas mostra que se nem na Deep Web, se nem com Tor, se tem a tal do anonimato ou privacidade, como você queira colocar, imagina na web pública. Simplesmente não tem. Por isso que você tem que entender as regras do jogo. Entende as regras do jogo e o que você topa. Você topa Google? Beleza. Você topa Facebook? Beleza. Você topa... É assim. Google se enrolou com a questão da lista de compras, mas tirando... Vamos esquecer o nome Google, vamos sair dessa polêmica. Melhor, vamos chamar de Apple. Vamos imaginar que a Apple tenha uma lista, fica monitorando seu e-mail e cria num aplicativo, num serviço, todas as suas compras, mostrando ali, digamos, sei lá, a garantia. Quando vence a garantia. Não é uma boa coisa, né? Garantia. Porque ninguém se preocupa. Acabou a garantia, eu vou vender, não vai fazer nada. Já sei. O recall. Imagina a Apple, que não tem um histórico de vender dados, não tem um histórico de propaganda, resolva coletar esses dados, coloque numa página, tudo bem divulgado. Vou fazer isso aqui, esse serviço, coloca ali naquela página e te avisa toda vez que tem um recall. Tudo bem que, né, a Siri ali, Apple não tem um histórico bom de busca, mas você entendeu
entendo o ponto. Pode ser uma quebra de privacidade. Ah, poxa, a Apple tá lendo os meus e-mails e sabe aquilo que eu comprei. A Apple sabe os meus batimentos cardíacos. A Apple sabe quando eu tô gostando das coisas, quando eu não tô gostando. São emoções, isso mexe com o meu coração, com o meu batimento cardíaco. Já tá tudo aqui sendo registrado e tá lá num aplicativo em separado, né? Você pode achar que eu tô forçando um pouco a barra, mas só tô separando, isolando, abstraindo e mostrando que se você optar por ter uma privacidade completa e restrita, você não consegue usufruir dos benefícios de um Big Data, os benefícios dos serviços da internet como um todo. Eu não quero que a Apple me venda anúncio, mas eu quero que a Apple, cara, faz o seguinte, olha só, tô vendo aqui que você tá num cinema e, bom, você tá nesse cinema, você a hora tá passando tal filme, e vou te falar, não assisti esse filme, não. Esse filme aí que você tá assistindo, essa vibe mexe contigo, você fica 2-3 dias abalado. E eu quero, é verdade, Apple, eu fico abalado mesmo, mas eu quero ter essa experiência. E é verdade, Apple, eu fico abalado, não quero ter essa experiência não. E vou procurar outro filme, procurar outra coisa pra fazer. Pensa nisso. Lá nos Estados Unidos, um biohacker, o Josiah Zeiner, tá sendo acusado de exercício ilegal de medicina. Ele vende uns kits, né, de biohackeragem, e se chegou no ponto das pessoas se importarem com ele, ficou grande, né? Ficou grande de fato. Agora a dúvida que fica é se a motivação é o zelo com a humanidade, o bem-estar do ser humano, ou de repente as coisas não funcionam, ou se é atendendo aos interesses da indústria tradicional. Aqui no Brasil, Burger King tá fazendo uma coisa que eu achei curiosa. Você tá em São Paulo preso no trânsito, até tava falando isso semana passada, não me lembro com quem, falando sobre o trânsito de São Paulo, sobre o rodízio, e né, já tem um tempão que tem um rodízio, corta aí a grosso modo 20% do trânsito, porque corta 2 finais de placa, mas foi num contínuo, né? O número de carros cresceu, talvez hoje tinha que aumentar o rodízio, porque ainda não tem solução, né? E o trânsito só fica pior. E aí, o que fez o Burger King? Tá entregando, está com fome no trânsito? Tá entregando no trânsito o seu sanduíche por hora, só na cidade do México, mas tem outras cidades ali na mira. São Paulo, Xangai, ainda que seja marketing ou não, só levanta aquela questão, né? A questão de entrega hoje, com geolocalização, é carne de vaca, né? Podem entregar em qualquer lugar. No Reino Unido, a Amazon, comentei com vocês, tá diversificando, investiu numa empresa de entrega de comida. Universo Google, Android, o que mais para comentar? Motoracer dobrável, deve chegar no 3º trimestre. Transcrição do Google vai reconhecer não só voz, se tiver um cachorro latindo, vai reconhecer também, vai colocar como se estivesse gravando com o microfone, aí você não escuta o barulho do cachorro latindo, você vai ter isso também na transcrição. Você pode considerar isso como um ruído, mas a galera que precisa de acessibilidade, ter isso como transcrição é uma boa. Pensa num filme, audiodescrição. Tinder fez uma pesquisa aqui no Brasil, entre os usuários LGBTQ, igualando o sucesso de matching na vida real, em locais de convívio social, bar, por exemplo, com o aplicativo. Eu não tenho na minha cabeça registro de uma pesquisa hétero, mas o sentimento que eu tenho é que o Tinder seria um sucesso astronômico comparado com a vida real. Achei curioso essa paridade. Ainda que você queira colocar, não, mas a galera LGBTQ é mais extrovertida, tem chance de ter mais match na vida real, pode ser. Mas ainda assim, achei curioso esse pareamento. Vou colocar aqui no radar pra ver se eu acho outro estudo semelhante. E pra finalizar, você que curte Minecraft, vai ter uma versão Pokémon GO do Minecraft. Você vai colocar as construções, você vai fazer a mineração, você vai fazer as caças. Chega no meio do ano, achei curioso. Battle Royale faturando 2 bilhões de trumps. Isso no mobile. Nos últimos 2 anos, Fortnite, PUBG, Free Fire, Knives Out, Rules of Survival, os 5 maiores jogos de Battle Royale faturaram 2 bilhões de trumps. Top 1 é o Knives Out, 643 milhões, coladinho ali, Fortnite com 630, em terceiro o PUBG com 340. Ainda em jogos, Microsoft anunciou parceria com a Sony, mas não é parceria Xbox e PlayStation, é parceria de nuvem. Não tem o Stadia? Pois é, Azure obviamente vai rodar o xCloud, que é o Stadia da Microsoft, mas vai rodar também o PlayStation Now, que é o Stadia da Sony. A gente começa assim, né? Quando a gente for ver, já tem uma parceria Xbox e PlayStation. E o Surface Headphone, o fonão de ouvido da Microsoft, que custava 350 trumps, baixou de preço. 100 trumps a menos, tá saindo por 250 trumps, fica bem mais atrativo. Por mais que tenha cancelamento de ruído, tava no top do Bose, tava no top da Sony, que custam 350 trumps e são
são as referências do mercado. Por fim, eu coloquei alguns links lá no Dojo falando de serviços que identificam se uma conta é bot ou não. Isso tá na moda hoje em dia. E para você, desenvolvedor, oportunidades iOS. E assim, hackeando os atalhos da Siri, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, quando? Hoje de noite, 9 horas da noite, em coca.tech/Siri. Abraço para vocês, até mais tarde. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.